Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é João Francisco e eu vou ser professor de vocês dessa parte da biologia. Então nossos encontros vão ser quinzenais. Eu vou dividir a biologia com uma professora, acho que vocês já conhecem, ela já deu aula para vocês. E a cada 15 dias serão nossos encontros. Eu fiquei responsável nesse começo por dar para vocês a parte da biologia relacionada à citologia, à biologia celular e afins. E depois a gente entra na zoologia, tudo bem? Me apresentando então, eu sou estudante aqui da Unesp de Araraquara, faço engenharia de bioprocessos e biotecnologia e estou no quarto ano. Enfim, vamos começar? Citologia. O que quer dizer citologia, gente? Cito vem do grego citos e quer dizer célula. E logia quer dizer estudo. Logo, citologia é o estudo da célula. E a gente começa aqui com uma introdução. Mas só falando para vocês o que a gente vai estudar, eu coloquei aqui essa imagem da célula. De uma célula animal, no caso. Vamos estudar tanto células animais quanto vegetais e todas as organelas, que são essas pequenas partes assim no interior da célula. A gente vai dar todas as funções, como tudo isso aqui interage para que a célula se mantenha viva e quais são também as pequenas moléculas que fazem parte dessa célula e quais as importâncias de cada uma. Então é assim que a gente começa o nosso estudo de citologia. Só que antes mesmo disso, a gente tem que saber como que o ser humano foi avançando na citologia. Bem, tudo começou com uma certa curiosidade de saber do que os seres humanos são formados. Então, conforme a gente tinha a ideia de que éramos formados por partículas cada vez menores, surgiram ferramentas capazes de olhar para esse mundo microscópio. Então, lá na Holanda, o Anthony van Leeuwenhoek, ele inventou esse microscópio aqui, ó. Como vocês podem ver, é bem diferente dos microscópios atuais. Só que em 1650, esse microscópio revolucionou muita coisa, porque através dele a gente conseguia ter imagens bem definidas do mundo microscópio, e por ele a gente descobriu a existência dos espermatozoides, ele estudou também os embriões de plantas e os glóbulos vermelhos. Não se preocupem em não saber quais são as características de cada uma dessas células por enquanto. Mais para frente vamos estudar todas elas. Os espermatozoides são as células de reprodução humana, certo? Que biologicamente seres masculinos produzem, animais, no caso. Embriões de plantas são as primeiras células que se formam, certo? Antes de uma planta se desenvolver. E os glóbulos vermelhos são as células do nosso corpo que estão no nosso sangue e que carregam oxigênio, que vocês devem conhecer talvez por hemácias. Então, através desse microscópio ele revolucionou muita coisa, mas ainda assim não era suficiente para a gente descobrir tudo. Então o homem sempre quer avançar na tecnologia e ele inventou um microscópio um pouco mais potente de duas lentes. E foi por esse microscópio que Robert Hooke resolveu observar a cortiça. Vocês sabem o que é cortiça? Cortiça é aquele material que a gente faz rolha de vinho, por exemplo, certo? Então ele pegou pequenas fatias daquilo e observou nesse microscópio de duas lentes, um pouco mais avançado que aquele que o Leeuwenhoek utilizava. E também mais parecido com aqueles que a gente usa hoje em dia. A partir de ele cortar essas fatias bem finas de cortiça e observar no microscópio, ele pôde ver que dentro dessa observação dele, pequenos buracos se faziam. Então existiam pequenos buracos, que ele no inglês chamou de cell, e isso ele percebeu depois que era recorrente em vários outros materiais. Mas em um primeiro momento ele chamou cada uma dessas pequenas células de cell. E aí vem célula, certo? Não tem outra palavra para definir o que ele observou. É bom lembrar, gente, que ele não observou realmente a célula igual observou o Leeuwenhoek. Por que não? Porque a cortiça é um material que já está seco, não tem mais vida lá e não tem mais célula. O que ele observou, na verdade, eram espaços que antes existiam células vegetais, entenderam? E depois aquilo lá, depois de seco, a célula vegetal ficou apenas com o esqueleto em volta. Então ele observava esse esqueleto com um espaço vazio, bem pequeno no microscópio, que ele chamou então de célula.
Então, a partir de todas essas descobertas, outros cientistas foram surgindo e a observação das células no microscópio nos gerou dois nomes, por assim dizer. Primeiro que eles observaram que dentro das células existia um líquido, provavelmente bem viscoso, que primeiro eles chamaram de protoplasma e que hoje a gente chama de citoplasma. Então existe um líquido dentro da célula onde tudo isso aqui está solto lá dentro desse líquido, chamado de citoplasma. E depois, já em 1833, o Robert Brown nomeou essa parte mais interior da célula, que eles viam recorrentes em todas, ele nomeou aquilo de núcleo celular. É claro que até naquela época a gente não sabia quais eram as funções certas do núcleo celular. Dava-se a ele talvez grande importância no controle da célula, mas ninguém sabia como funcionava aquilo. Não se tinha tecnologia necessária para saber essas coisas, certo? Mas já ficou nomeado aqui essa concentração na célula de núcleo. Então, em 1838 e 1839, Schleiden e Schiemann chegaram à conclusão de que todos os seres vivos eram constituídos por células. Essa conclusão que esses dois cientistas chegaram, a gente chama hoje de teoria celular. Então, o que diz a teoria celular? Além de todos serem constituídos por célula, as células são as menores estruturas fisiológicas e morfológicas do organismo. E todas se originam de uma pré-existente. Então, vamos lá. Todo mundo é constituído por células. Se eu pegar um microscópio aqui, eu vou ver uma célula. Essas células são as menores estruturas que o meu corpo é constituído. Nada constitui a célula. A célula está ali, certo? E todas se originam de uma pré-existente, ou seja, essa célula aqui do lado que eu estou observando no microscópio, ela veio de uma que já estava aqui antes. E todas vieram de uma primeira célula. Então, todas as células do meu organismo, uma hora vieram de uma única célula. Basicamente isso. E essa generalização que os dois fizeram ficou conhecida como teoria celular. Percebam que antigamente não tinha tanto contato entre um cientista e outro, e por isso essa diferença de anos assim das conclusões. Era difícil a comunicação naquela época. Por isso que essa teoria celular ela é dita por ser dividida entre esses dois cientistas, certo? Enfim. Dividindo-se então os estudos, perceberam que os seres vivos eles eram divididos em seres unicelulares, que são as bactérias, os protozoários, algumas algas e fungos, que a gente vai estudar mais para frente, cada um separado, e seres pluricelulares, que são animais, plantas, algas e fungos. Então a diferença é a quantidade de célula que forma cada ser vivo. Então se o ser vivo ele é constituído por apenas uma célula, isso aqui já basta para ele ser um ser vivo, ele não precisa de mais, ele é um ser unicelular. Enquanto que seres pluricelulares são formados de conjuntos de células, agregações de células que interagem entre si, certo? Então agora eu vou falar para vocês sobre os aparelhos que a gente usa atualmente. A gente tem um microscópio óptico. Esse aqui é o microscópio óptico que o Hooke usou, certo? Para observar a cortiça e descobrir a célula. E esses aqui são os microscópios mais modernos que temos hoje em dia. Microscópios ópticos. Por que é chamado de microscópio óptico, gente? Porque ele utiliza de lentes, certo? Lentes e luz para enxergar o mundo do microscópio. Então, como funciona? Aqui embaixo existe uma luz. Essa luz passa através daqui, ela passa através da amostra que está aqui e chega nessa lente. Essas lentes atuam aumentando e aumentando e aumentando até chegar aqui no sistema ocular, que é onde o observador coloca o olho dele. Então a luz ela chega num fuso e vai aumentando, aumentando, aumentando através das lentes, certo? E a imagem consegue ser ampliada de até 1000 vezes, 2000 vezes, dependendo do microscópio eletrônico, é bastante, 4000 vezes, enfim. Mas o homem não estava satisfeito com esse tanto de ampliação e ele resolveu inventar um microscópio eletrônico. O que é o microscópio eletrônico? Enquanto o microscópio óptico ele utiliza uma fonte de luz, o microscópio eletrônico ele utiliza um feixe de elétrons. Vocês vão ver na química, mas o elétron é uma partícula negativa que compõe um átomo. Através
Desses grandes microscópios aqui, como vocês podem ver, um feixe de elétrons é disparado através da nossa amostra biológica. E sensores captam esse feixe de elétrons e conseguem formar as imagens deles. Então, por exemplo, aqui a gente tem a imagem de um aracnídeo, aqui de um ácaro, certo? Aqui dos glóbulos vermelhos, que eu falei para vocês, das hemácias. Aqui temos imagens de diversas bactérias e aqui do coronavírus. Então, percebam que desde um tanto macroscópio, certo? Como um aracnídeo, a um mundo nanoscópio, no caso coronavírus, nós conseguimos observar com o microscópio eletrônico. É importante frisar para vocês que essas colorações aqui são colorações artificiais feitas por software, tudo bem? E aqui eu coloquei para vocês uma imagem bem interessante para a gente analisar um pouco disso. O olho nu, ele enxerga até um pouquinho abaixo de 1 milímetro. A gente consegue, focando bem, a gente consegue enxergar. O microscópio óptico, ele enxerga um pouco mais de 1 milímetro até 100 nanômetros aqui, um pouco antes de 100 nanômetros. E olha qual é a abrangência do microscópio eletrônico, certo? Então, ó, a gente não enxerga com o olho nu uma célula vegetal, mas com o microscópio óptico a gente consegue enxergar a célula vegetal, a célula animal e uma bactéria. Enquanto para vírus, como é o caso do coronavírus, nós não enxergamos. Uma proteína globular, uma proteína é aquilo que basicamente faz toda a estrutura das nossas células, assim. Uma proteína globular, pequenas moléculas ou átomos, a gente não consegue já enxergar com o microscópio óptico. Quem entra nisso é o microscópio eletrônico, certo? E aí, só essa escala aqui da imagem vai mostrar para vocês. Ó, aqui a gente tem uma imagem de 20 milímetros, daqui para cá 20 milímetros, certo? Se eu aumentar isso aqui 10 vezes, consigo ver a digital. Aumentando 10 vezes, eu vou conseguir ver as células dérmicas, as células na superfície da pele, certo? Se eu aumentar mais novamente 10 vezes, eu consigo já ver cada célula e seus detalhes. Agora, dessa célula, eu aumentei e fui ver uma parte dessa célula. Temos aqui uma organela, que a gente vai estudar mais pra frente, que chama mitocôndria. Vejam que eu estou aumentando de 10 em 10. Daqui para cá, mais 10 vezes, eu estou vendo, dentro dessa organela chamada mitocôndria, outra organela que a gente chama de ribossomo, que é muito pequenininha. Aumentando no ribossomo, a gente já tem uma estrutura muito perto do que é o tamanho de uma proteína. Existem proteínas até maiores que os ribossomos, certo? E aproximando novamente, nós conseguimos ver as moléculas que formam esse ribossomo e, por fim, até as ligações. 0,2 nanômetros está um pouquinho aqui, certo? Um pouquinho superior ao átomo. É muito pouco, gente. Isso aqui é bem difícil de ver. É claro que a gente não vê desse jeito no microscópio eletrônico. A qualidade, quanto menor são as coisas, menor a qualidade que a gente consegue. Então, como vocês podem observar aqui, enquanto uma hemácia a gente consegue ver com essa qualidade, um coronavírus a gente tem bastante dificuldade para ver, mas consegue, certo? Enfim. Era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Essa era apenas uma introdução, um breve histórico da citologia. Na próxima aula a gente vai estudar toda a química que envolve a célula, desde as pequenas moléculas que estão presentes, as grandes moléculas que são importantes para cada célula, certo? Eu vou dividir isso em algumas aulas para passar para vocês, porque é bastante conteúdo em relação à química da célula. Bons estudos e até a próxima aula.